Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita. Dessa vez vamos falar sobre as leis morais, particularmente sobre a primeira lei que Kardec aborda no livro, na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando trata da lei divina ou natural. Nós já fizemos um estudo semelhante a esse, ah, na playlist Conversando sobre as Leis Morais, que eu estou deixando um cardzinho aqui em cima para você acessar, onde eu converso sobre essa lei moral com a Lígia Simões. Não só essa, como todas as demais leis morais. Muito bem. Eu vou me concentrar basicamente nas primeiras questões, nos dois itens iniciais desse capítulo, os caracteres da lei natural e a origem e conhecimento da lei natural, deixando as outras partes para uma próxima oportunidade. Ok? Então, a, a primeira questão que a gente vai tratar aqui é sobre a ideia de lei divina, de lei natural e de leis morais, né? Quando a gente trata desse tema, é importante a gente entender que a gente está tratando de um dos temas que é um fundamento da doutrina espírita, né? Nós não podemos ah, nos pensar espíritas sem conceber não só a existência de Deus, seja o que isso signifique, né? Mas também a existência de leis que regulam, regem e fazem a justiça divina acontecer. A observação, a percepção da existência dessas leis se dá primeiro no campo da vida material. Nós observamos que a vida material é completamente ordenada, né? As coisas elas se encaixam, elas se complementam, né? A gente vê os ecossistemas, todos os ciclos, né? De seres que fazem a decomposição, que são seres que dão os menores, que vão sendo ah, alimentos nas cadeias né, produtivas e reprodutivas, até chegar no topo das cadeias alimentares, os arranjos, né, da atmosfera. E quando a gente pega, né, livros como a literatura de Carl Sagan, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, né? Falando do tamanho do universo, da dificuldade da existência de vida na Terra, do conjunto complexo de fatores que acabaram contribuindo para o surgimento da vida, da existência e tudo mais, a gente olha para tudo isso e diz, meu Deus, né? Como todas essas coisas se encadearam de forma lógica, de forma racional, de forma complementar, e mais do que isso, de forma perfeita, né? E escutando uma entrevista com um astrofísico, ele dizia: a nossa capacidade de entendimento sobre as coisas da vida material é muito limitada, porque nós nos achamos ah, no centro do universo, né? Mas a nossa percepção ela não dá conta do universo inteiro. Ela é só uma parte desse universo. Talvez a gente esteja numa esquina, né, perdida do universo, né? Talvez o universo não tenha esquina, talvez, né? É, de todo modo, a nossa capacidade de percepção do que é a vida o ordenamento das coisas só do ponto de vista material é muito limitado, né? Esse astrofísico dizia que a gente não tem capacidade de dizer quais foram todas as variáveis necessárias para só pensar a vida na Terra, quanto mais pensar o conjunto da vida, né? Num, num, numa escala maior. Muito bem.
Essa percepção é a percepção de que o universo está dentro de leis, né? Que ordenam a vida. E há aí uma derivação para a ideia de que essas leis são apenas uma parte da criação. A outra parte da criação, que é a parte dos seres inteligentes, que somos nós, e a gente imagina que a existência de vida inteligente não se restringe à Terra, né? ela, ela não teria por que não ter também um ordenamento, ah, e, nesse caso, um ordenamento moral, né? E é dentro dessa lógica que a gente vai pensar que a vida, né, a, o- a- é regida, a nossa vida moral, os nossos comportamentos são regidos por uma lei que se faz presente de forma silenciosa e de forma automática, quase que mecânica, de tal forma que nós estamos permanentemente nela, sem perceber, ah, sofrendo seus efeitos, assim como sofremos o efeito todo dia da gravidade que nos puxa para baixo, que faz com que a gente fique com os pés no chão, que faz com que a gente tenha que se locomover dando passos, né? Sem que a gente se perceba disso de forma natural. Da mesma forma, isso ocorre na vida moral. Então, quando a gente observa a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que diz que a lei natural é a lei de Deus, e a gente vai ver o seguinte, ela vai dizer, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que não deve fazer, né? E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, observe, se os mecanismos da lei ocorrem de maneira silenciosa e automática, né? Não vem ninguém nos apontar o dedo para dizer que nós estamos certos ou errados. Também é errado nós dizermos que nós nos afastamos da lei. Nós nunca nos afastamos da lei. A lei está sempre em nós. O que nós não percebemos é que todas as vezes que nós temos um motivo de felicidade, de infelicidade, é porque nós estamos com algum comportamento que colide, que vai contra, né, a, o ordenamento do mundo da vida. Vai contra a lei de Deus. Nós estamos sendo pegos, né, estamos cometendo alguma infração em relação à lei. Não é afastar-se, porque se afastar, você estaria fora do âmbito, né, da lei. A lei vai te pegar sempre, porque não existe espaço fora, né? Então, nós estamos sempre submetidos à lei. Eu gosto de dar um exemplo simples em relação a isso, que é quando nós cometemos alguns excessos. Quando a gente comete alguns excessos, que o, o cometimento do excesso é derivado de um ato de vontade, portanto, de um ato moral, né? Nós seremos, entre aspas, seremos punidos, entre aspas, nós teremos o efeito negativo daquilo que estamos fazendo. Então, por exemplo, se eu uh, me alimento de forma a me saciar. Mas a comida estava tão boa, aquele alimento era tão gostoso, né? Me deu tanto prazer que eu vou comer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e chega uma hora que eu sinto necessariamente o efeito desse excesso numa indigestão, numa azia, né, num refluxo, numa má digestão, né, numa diarreia ou qualquer coisa que vá sinalizar
dizendo, olha, presta atenção, né? Então, se a gente observar desse ponto de vista, todos os nossos motivos de tristeza, de aborrecimento, de irritação, são ah, sinais para a gente de que nós não estamos caminhando, né, no caminho da felicidade, no caminho, né, ajustados à lei de Deus, né? E aí é importante a gente entender que nós sempre tivemos oportunidade de ter o conhecimento da lei de Deus, né? Deus permite que nós conheçamos a lei de Deus de várias formas. Uma das formas que a gente pode conhecer a lei de Deus é porque ela está propriamente em nós, né? Então temos a informação trazida no Livro dos Espíritos de que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, num certo sentido, se nós pararmos para refletir e buscarmos em nós mesmos a referência da ação, né, na nossa consciência, nós podemos ter uma sinalização daquilo que é o certo, daquilo como nós devemos nos comportar. Entretanto, embora essa questão, né, da consciência seja um sinalizador, é importante a gente lembrar três questões, né, que são ressalvas para isso. A primeira é que todos nós já devemos ter tido uma experiência assim. A gente está numa situação difícil, a gente tem uma sinalização da consciência, mas a gente diz: ah, eu vou fazer assim mesmo. E vai e faz do jeito que quer. Então, a sinalização da consciência, ela é só uma sinalização. Ela não resolve, porque ela resguarda o nosso livre-arbítrio. Mas existe uma segunda questão importante, que é trazida pelos espíritos quando nos diz que os instintos podem fazer com que a gente se esqueça, né, da nossa consciência, da nossa lei de Deus. Então veja que quando nós estamos ainda muito ah, embrutecidos, materializados, em que os instintos ainda falam muito forte dentro de nós, e existe, né, no nosso desenvolvimento algumas situações em que o instinto ainda fala muito alto, né, nós nos sentimos impelidos pelo instinto e a gente assim sente quando a gente age um pouco de forma meio irracional, não pensa muito para fazer ou não quer pensar muito para fazer, na maior parte das vezes, a consciência fica meio adormecida, meio de lado, e a gente acaba não se dando conta daquilo que seria o melhor a fazer. E há um terceiro ponto, né? Quando, na questão 874, Kardec pergunta por que a gente considera existe uma divergência entre nós sobre a questão da justiça. E a resposta é que, na maior parte das vezes, quando nós vamos decidir sobre o que é justo e o que não é justo, portanto, baseados em critérios da lei, daquilo que, né, na maior parte das vezes, ou em algumas vezes, ou é sempre possível que nesse julgamento se misturem as nossas paixões. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, embora a gente tenha na nossa consciência a lei de Deus, nem sempre a gente consegue acessá-la. Por quê? Exatamente porque os instintos podem fazer com que a gente se esqueça e as paixões podem fazer com que a gente acabe também
sem compreender exatamente aquilo que nós deveríamos fazer. Portanto, embora a consciência seja um bom sinalizador, ela não é, vamos dizer assim, infalível. E é nesse sentido que a gente teve, além da consciência, o desenvolvimento da inteligência, que é não é desenvolvimento da inteligência para a gente ser um prêmio Nobel, para a gente ser, né, a pessoa mais inteligente do mundo. Não, não é isso. O desenvolvimento da inteligência é para que a gente consiga distinguir o bem do mal. Na medida em que a gente vai compreendendo a diferença entre o bem e o mal, né, a gente vai é, é, compreendendo melhor aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é esperado de nós, e a gente começa a ter comportamentos que vão nos trazer mais felicidade. Então, o desenvolvimento da inteligência e a utilização da inteligência como um instrumento, né? Porque a gente pode desenvolver a nossa inteligência, nós podemos ser capazes, né, ter essa possibilidade, essa habilidade de distinguir o bem do mal, mas acabar utilizando essa bagagem para o mal e não para o bem, né? Portanto, o desenvolvimento da inteligência também não é necessariamente uma, uma fonte segura, né? Talvez por isso, é, de tempos em tempos, Deus permite que venham espíritos missionários nos ajudar à compreensão da lei de Deus, sejam missionários que vão dar o exemplo para nós, né? Mostrando que é possível a nossa ação no mundo de uma forma diferente, mostrando que é possível, apesar das dificuldades, nós nos mantermos pacificados, né? O jugo leve que Jesus diz, mas também missionários que vão trazer o esclarecimento, palavras, né? Ah, ah, lições para que a gente possa ter uma vida também mais pacificada. E nesse sentido, é importante a gente pensar que, para nós, o representante maior é, do entendimento da lei de Deus é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é para nós o símbolo, né, da moralidade, né? Da, né? Jesus diz, o Pai e eu somos um só, né? Então, muitas pessoas pensam, entretanto, que Jesus é para nós não só um exemplo, mas um exemplo difícil de ser alcançado, né? Um exemplo que é como se fosse um ideal muito longe, né? Muito distante de nós. Tanto que sempre que a gente quer exemplificar uma situação, né? E a gente usa o exemplo do Cristo, a gente sempre escuta as pessoas dizendo, não, mas botar o Cristo é covardia, né? No entanto, no comentário, deixa eu só ver aqui de qual questão, a questão 625, que exatamente vai dizer que Jesus é o modelo, é o tipo mais perfeito que nós conhecemos, né? Há um comentário de Kardec que ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus, então, esse comentário de Kardec nos faz pensar que Jesus não deveria ser olhado por nós como uma possibilidade impossível, mas ao contrário, é essa moralidade
que é a moralidade possível, é a perfeição para a Terra. Entenda que a Terra é só um mundo de provas e expiações, né? E que Jesus veio trazer para nós um ensino, né, do Consolador dos nossos erros, dos nossos enganos, das nossas tristezas, dos nossos problemas, né? Ah, Jesus veio para os doentes, os doentes da alma. Então, ele vem trazer um modelo de ação para nos tirar dessa condição de, de adoecimento moral. E esse é o tipo de perfeição possível na Terra. O que não quer dizer que esse seja o topo máximo de perfeição a que a gente possa imaginar. É possível que em outros mundos, quando já se saiu dessa condição de enfermidade moral em que nós estamos mergulhados, a gente tenha outros, né, outros níveis a serem alcançados de moralidade. Muito bem, tudo isso nos faz pensar, então, que ah, para que a gente seja feliz, nós precisamos vivenciar, conhecer e vivenciar as leis de Deus. Por isso, é tão importante que a gente estude as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, que a gente estude o Evangelho do Senhor Jesus, para que a gente possa reflexivamente pensar a nossa vida e para que a gente possa transformar a nossa vida, de forma substantiva, né? Tanto que Jesus nos diz: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, é essa nova vida, né? Em que a gente vai caminhar, em que a gente pode caminhar, o que a gente deve caminhar, né? É, compreendendo a lei de Deus. Muito bem. Ah, como a gente tem dificuldade ainda, muita dificuldade de assim o fazer, para que a gente possa ter uma certa paz de consciência, a gente às vezes recorre a um certo auto-engano, que é a ideia de pensar que determinados comportamentos, às vezes exteriores, né, vão resolver o nosso problema, né? E a gente não se dá conta, e às vezes a gente esquece que Deus não nos julga pela aparência das coisas que fazemos ou pelos nossos atos exteriores. Deus nos julga pelos nossos sentimentos verdadeiros e pela nossa intenção verdadeira. Um ato pode ser um ato de caridade feito por uma pessoa e o mesmo ato pode ser um ato de orgulho feito por outra. Então, a mesma ação pode conter sentimentos e intenções distintas, embora aparentemente elas sejam iguais. Por isso, a gente vai encontrar a ideia de que nós devemos purificar o nosso coração, né? A ideia de purificar o coração é a ideia de termos sempre a intenção do bem, é, no que quer que façamos, né? Sempre a intenção do bem. Então, a gente vê que na questão 747 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que Deus julga mais a intenção do que o fato. E ele está respondendo uma pergunta relativa à questão sobre assassinato, né? Se todos os assassinatos têm a mesma consequência, e a resposta é que Deus julga pela intenção. Então, dependendo da intenção, das circunstâncias, ah, ah, o que importa é o que passa dentro da gente, o que passa no nosso coração. E por que eu digo isso? Porque a gente não pode se esquecer da mensagem de Jesus quando ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Ah,
E por que ele diz isso? Lá no Evangelho, capítulo 18, item 4. Porque todos aqueles que praticam iniquidade, Jesus os desconhece completamente, né? E o que é praticar a iniquidade? Praticar a iniquidade é você fazer, né, uma coisa sabendo que você deveria fazer outra. Então, muitos de nós, né, certamente esse que vos fala já tem, né, pelo menos, né, se esforça para conhecer a lei, para agir da melhor forma, para entender aquilo que devemos fazer, mas ainda, né, tropeçamos, erramos, ou ainda mesmo guardamos maus sentimentos dentro de nós. E aí nós voltamos para a primeira questão que nós falamos aqui. Nós sempre vamos ter o resultado, né, natural, automático das nossas ações. É muito curioso observar que as pessoas falam de causa e efeito como se essa fosse uma lei divina, né? A gente não encontra no livro dos Espíritos uma referência à lei de causa e efeito, mas ela está subentendida, né? De que as nossas ações, elas têm uma repercussão em nós. Nós somos os primeiros a sentir os efeitos da nossa própria inferioridade, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem muito bacana que diz que Deus dá a dor, distribui a dor igualmente, né, entre os seus filhos, de forma que ninguém possa reclamar, né, que não sabia os efeitos do que estava fazendo para si mesmo e para os outros, porque conhece a dor que isso provoca. Então, se não sabemos exatamente como devemos fazer, né? Quais são as instruções de Deus para nós naquela circunstância, nós devemos ter um olhar atento, né, sobre que efeitos isso causa nos outros, em nós, né? Será que isso está trazendo motivo de paz, de tranquilidade, né? Nem sempre a tranquilidade ou a paz é imediata. Às vezes ela é uma conquista que precisa ali de uma certa mexida. Tudo isso a gente deve pensar, né? Quando a gente observa no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem dos verdadeiros tormentos, né? Verdadeiro silício, que vai dizer, olha, tem coisas que são difíceis momentaneamente, mas que vão trazer uma paz posterior. Então, esse estado meditativo não é o melhor termo, esse estado de atenção, de vigilância, né, de observação de como estamos fazendo, e se não está gerando, né, um motivo de felicidade para nós, o nosso comportamento, então que a gente pare e pense o que, né, nós estamos fazendo para para que esse efeito esteja em nós. É muito comum que a gente atribua aos outros ou às circunstâncias o motivo da nossa infelicidade. Mas o grande aprendizado para nós é estarmos bem, felizes, em paz, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo na companhia, na presença de pessoas difíceis, mesmo em contextos difíceis. Muito bem, vamos terminar por aqui. Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter chegado até aqui. Espero que esse estudo possa ter te ajudado, assim como me ajudou, e peço a Deus que te abençoe nessa hora, você, sua casa, sua família, sua vida, e que possamos nos encontrar para um próximo estudo
numa outra oportunidade. Fica com Deus, um grande abraço e até.